Fala, rapaziada, Fernando Guit na área em mais um Punchcast aqui no YouTube. Hoje vamos falar de discos subestimados, mas vai ser de uma maneira diferente. Roda a vinheta aí que eu volto já. Hoje eu estava voltando para casa do trabalho, estou até com a roupa do trabalho aqui ainda, e o editor aqui do programa, o Pedro Amorim, que é um cara muito duro, muito violento, ele exigiu que eu fizesse um programa às pressas, porque deu um probleminha em nosso outro programa que iria ao ar, e, enfim, ele exigiu que eu fizesse um programa novo, e o tema seria disco subestimado, só que ele deu a ideia de pegar um artista da década de 70 que esteja gravando até hoje. Então eu peguei o meu favorito, que está aqui, Glenn Hughes. Aqui é uma autobiografia dele que saiu no Brasil. E peguei disco de 72, de 82, de 92, de 2002, de 2012 e o disco novo dele que está saindo agora em setembro, que a gente vai dar uma pincelada assim de um segundo só para finalizar o programa, beleza? Vamos lá então, Glenn Hughes. Aliás, esse livro aqui, autobiografia, Glenn Hughes, autobiografia do Deep Purple ao Black Country Communion, olha, é uma decepção em termos de tradução. A impressão que dá é que pegaram o livro original, enfiaram numa máquina chamada Google Tradutor e saiu um livro traduzido do outro lado. É a pior tradução que eu já vi na minha vida. Pô, um cara de respeito como Glenn Hughes não merecia essa tradução porcalhofa. Enfim, se o livro tivesse em chinês, era mais fácil de entender. Muito mal feita a tradução. Vamos começar? Vamos começar. Primeiro disco da lista aqui é a primeira banda profissional do Glenn Hughes que ele começou a gravar com essa banda, que é o Trapeze. Está aqui, disco de 1972, essa obra-prima do funk rock, um trio, um power trio, Glenn Hughes baixo e vocal, Dave Holland bateria, que depois ficou muito famoso no Judas Priest, Mel Galley guitarra. Mel Galley, um guitarrista finíssimo, de ótimo gosto, tocou depois no Whitesnake, no Slide It In. Está aqui ele, Mel Galley. Aqui, Glenn Hughes e o Dave Holland, que depois foi para o Judas Priest. Funk rock pesado da melhor qualidade. Esse disco é de 1972, terceiro disco da banda. O primeiro disco é o Trapeze, quando ainda era um quinteto e o Glenn Hughes não era o principal vocal, ainda estava descobrindo essa voz dele, que futuramente foi chamado de The Voice of Rock, com justiça. O segundo disco é o Medusa. Medusa, é uma curiosidade, era um dos discos favoritos de ninguém mais, ninguém menos que John Bonham, batera do Led Zeppelin, infelizmente falecido. Aliás, desse trio aqui, dois falecidos, né? O Mel Galley e o Dave Holland. Dave Holland até que morreu, estava preso, né, por abuso de menor de idade, foi um negócio meio barra pesada. Destaque desse disco, Keep in Time, que abre os trabalhos, Coast to Coast, música do Glenn Hughes, foi um tremendo sucesso no Brasil, inclusive. Essa música tocava nas rádios aqui do Brasil, AM. Aqui eu sou do Rio de Janeiro, ela tocava numa rádio chamada Mundial, ficava no 860. 860 era a frequência da Rádio Mundial. E essa música tocava muito na Rádio Mundial à noite, né? Tinha uma programação à noite que tocava muito essa música. Um cara que divulgou muito essa banda no Brasil, no Rio de Janeiro, foi o Big Boy, que era DJ da Rádio Mundial e depois fundou a Eldopop, que foi a melhor rádio rock que teve no Brasil. Pulando de 1972, nesse meio tempo o Glenn Hughes foi contratado pelo Deep Purple, né? Lançou 3 discos, o Burn, o Stormbringer e o Come Taste the Band. A banda acabou. Glenn Hughes muito envolvido com drogas, infelizmente, e nesse período, quando ele saiu do Deep Purple, ele lançou um disco chamado Play Me Out,
disco de funk e soul da melhor qualidade, no estilo do seu herói Stevie Wonder. E ficou nisso, 1977, ficou internado, tentando se livrar das drogas, não fez absolutamente nada, e em 1982 surgiu um projeto junto com um guitarrista maravilhoso chamado Pat Rouse, e lançaram esse disco aqui, de 1982, chamado simplesmente Hughes and Troll. Glenn Hughes, baixo e vocal, e o Pat Rouse, esse aqui, na guitarra. Depois eles se juntaram de novo. Pat Rouse participou de alguns discos solo do Glenn Hughes, músico de mão cheia. Pat Rouse também tocou na banda Asia, que foi um tremendo sucesso, né, com o Carl Palmer. Ele fez parte de uma formação dessa banda. Ele tocava também com um guitarrista americano chamado Pat Travis, guitarrista de primeira linha de blues rock, muito bom. Nessa banda do Pat Travis, uma curiosidade, em uma das formações tocou o Nick McBrain, do baterista do Iron Maiden, e o Tommy Aldridge, que é o baterista do Whitesnake, também tocou com o Pat Travis. Enfim, descasso. Nesse disco aqui é mais voltado para as FMs americanas, aquele Adult Oriented Rock, AOR, né? Que a gente chama aqui. E tem uma regravação de Coast to Coast desse primeiro disco aqui. Não é tão boa quanto esse disco, mas é uma versão honesta. Achei desnecessária até. E tem duas músicas que eu destaco aqui, I Got Your Number, que abre o disco, e Muscle and Blood. Muscle and Blood, o Glenn Hughes às vezes toca nos seus shows ainda solo. E na batera aqui tem o Frank Banali, que foi baterista depois desse disco do Quiet Riot. Enorme sucesso, né, de heavy metal, com Metal Health, Come on Feel the Noise, enfim. Frank Banali está aqui nesse disco. E também outro batera sensacional, que é o Kerry Ferguson, um batera de primeira grandeza, tá? 1982. Passou-se a década de 80, Glenn Hughes tentando se recuperar das drogas. Finalmente, quando ele começou a ficar limpo, surgiu a oportunidade dele lançar o seu disco, que foi um renascimento, que é o Blues, junto do projeto LA Blues Authority Volume 2. No volume 1, é um disco com vários convidados, cada um cantando uma música, o Glenn Hughes estava nele. Depois teve essa oportunidade de lançar esse disco, que seria o volume 2 desse projeto, Blues Authority. E aqui está ele, imponente aqui numa Harley Davidson. Será que é a Harley Davidson do Rob Halford? Não sei. E nesse disco aqui, que é muito bom, tem participação de vários guitarristas mais jovens que o Glenn Hughes, como, por exemplo, Rich Kotzen toca nesse disco, né, guitarrista muito famoso. Tem o Mark Kendall, ótimo músico. Tem o, não tão novo, né, o Mick Mars, do Motley Crue, que o Glenn Hughes participou de um disco do Motley Crue, fez uns backing vocals no disco que tem o John Corabi no vocal, né? O único disco com John Corabi e, curiosamente, o melhor disco do Motley Crue, na minha opinião. Aqui também tem um guitarrista sensacional, que é o Warren DeMartini, foi guitarrista do Rat, aquela banda metal meio farofa, né, do Rat, mais ou menos farofa, né? E ele também foi guitarrista do Whitesnake, numa formação do Whitesnake, só que ele não gravou nenhum disco com o Whitesnake. Foi uma época que o Whitesnake estava meio num limbo e fazia shows, mas não gravava disco. E tem o baixista Tony Franklin, um baixista sensacional, mestre no baixo fretless, aquele baixo que não tem traste, né? Tem até um solo dele numa música que é a melhor música do disco, na minha opinião, que é I'm the Man. Escutem essa música, tem no YouTube esse disco aqui. Sensacional. Também tem uma música de destaque que é Life of Misery, muito boa. E o baterista desse disco é o mesmo que participa também desse disco aqui, que é o Gary Ferguson. Baterista muito bom, que participou de vários discos solo do Glenn Hughes. Onde eu parei? 92, né? Agora vamos para 2002. Já totalmente livre das drogas, totalmente na pureza. Temos aqui um encontro de dois membros do Deep Purple. Um, Glenn Hughes, e o outro, o Joe Lynn Turner, que foi vocalista do Deep Purple e foi vocalista também do Rainbow. Um vocalista muito subestimado. Eu acho que ele pega no pé do Joe Lynn Turner mais pelo visual do que pela voz, porque ele tem uma ótima voz.
O visual realmente é meio canastrão, né? Como vocês podem ver aqui, olha a pinta do malandro. É um visual meio canastra, né? Mas eu acho ele um ótimo vocalista. Ele tem uma voz boa para aqueles rocks de FM. Olha isso aqui é demais, né? Aqui entrega, né? Não pode. Mãozinha na gola é um escândalo. Esse disco aqui é pauleira. As vozes do Glenn Hughes e o Joe Turner combinaram perfeitamente. Essa foto aqui é de lascar. Combinaram perfeitamente. Eles fizeram 2 discos, o Glenn Hughes e Joe Turner 1, Glenn Hughes e Joe Turner 2 e um ao vivo no Japão, com a banda toda japonesa de escasso. Eu tenho aqui também esses outros discos. Aqui tem uma participação do John Sykes, guitarrista que foi do Whitesnake, depois formou o Blue Murder, inclusive com Tony Franklin, que tocou naquele outro disco, baixista. Enfim, disco recomendadíssimo. Infelizmente, esse disco, talvez por questões contratuais, eu não sei como funciona, não tem no Spotify. Para você ouvir, ou você vai ter que comprar o disco, ou você vai ter que ir no YouTube. No YouTube tem. Vamos agora para 2022, uma super banda que o nosso amigo Glenn Hughes formou. Já lançaram 4 discos. Esse é o terceiro de 2012, chamado Black Country Communion, disco Afterglow. Ótimo disco, mas eu confesso que é o disco que eu acho mais fraco da banda, é o menos favorito, na minha opinião, é o meu menos favorito. Aqui a banda conta com o Derek Sherrin, teclado, Joe Bonamassa, guitarrista de blues americano sensacional, está aqui. Joe Bonamassa, Glenn Hughes, Derek Sherrin, tecladista, que também foi do Dream Theater, banda que eu acho meio chata, e aqui o filho do homem, Jason Bonham, filho de John Bonham. É um bandaço, é daqueles que a gente chama de supergrupo, né? Foi uma junção, essa banda que foi ideia do Kevin Shirley, um produtor sul-africano que trabalha com Iron Maiden, trabalha com várias bandas, a mais famosa é o Iron Maiden, e foi dele a ideia de juntar o Glenn Hughes com o Joe Bonamassa. No terceiro disco eles tiveram uma certa briga por causa de agendas de show, que o Joe Bonamassa é totalmente estourado nos Estados Unidos. O cara não para de fazer show, não para de lançar disco, e, claro, ganha mais grana sozinho do que dividindo por 4, né? E aí depois eles voltaram, fizeram mais um disco, 4º disco que eu tenho aqui, mas não é o disco em questão, porque não está aqui na fila. E, enfim, mas é um belo disco. Música, para mim, de destaque, esse disco saiu no Brasil. Não essa versão é CD e DVD. Mas tem uma música muito boa chamada Midnight Sun. Ponta firma. Para esse disco aqui eu dou nota 8, vai. Os outros são nota 10, mas esse aqui eu dou nota 8. Enfim, então encerramos. Tivemos 1972 com Trapeze, tivemos 1982 com Hughes and Troll, 82, tivemos 1992, a volta do Glenn Hughes com Blues. Depois tivemos a junção dele com o Joe Turner. Esse disco aqui eu adoro mesmo, é um dos meus discos favoritos do Glenn Hughes. Glenn Hughes e Joe Turner em 2002. E tivemos aqui, para fechar, Black Country Communion, Afterglow, 2012. E 2022, como o cara não para de fazer, ele lembra o Moreira Franco, que tinha na campanha dele para governo do Rio, era Meu Nome é Trabalho. Isso se aplica ao Glenn Hughes, Meu Nome é Trabalho. O cara não para. Está com 70 anos e continua com a voz porreta. E agora ele entrou numa banda chamada Dead Days, uma banda sensacional. Para mim, eu acho melhor até do que o Black Country Communion. E estão lançando um disco novo chamado Radiance. Radiance, acho que é isso o nome. Enfim, já tem uma música no Spotify. 2022, Glenn Hughes continua a pleno vapor. Espero que em 2023, Dead Days ou Glenn Hughes solo venha ao Brasil. Eu já assisti milhões de shows do Glenn Hughes, adoro mesmo, é um dos meus artistas
um dos meus artistas favoritos. E é isso. Pedro Amorim, o nosso editor, exigiu urgência e eu fiz esse programa vestido ainda roupinha de trabalho. Semana que vem eu volto com mais Punchcast e com aquelas capas horrendas que eu faço aqui toda semana com Pedro Rodrigues, ok? Aquele abraço e até semana que vem. Fui!